Olá, queridos. Pensando sobre esse tema, reencarnação e ressurreição, quais são as diferenças? Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Nós estamos vivendo um tempo de renovação em todas as áreas. Está sendo chamada da era do conhecimento. Mas tem um grande desafio, que é a dispersão, porque nós estamos escutando muitas coisas até conflitantes. Então, o poder de discernimento de cada um, ele tem que ser muito bom, fazendo a escolha do que você quer acrescentar à sua alma e aquilo que você sabe que não tem mais sentido para você. É estar sempre no momento presente e compreendendo as experiências que foram necessárias para você chegar até aqui. Então, é uma era de verdade, de transparência de coração, de coragem de ser quem você é. Essa é a sua maior riqueza. E então, essas são as conclusões que eu acredito toda a religação espiritual concorda, que nós todos temos um longo caminho a percorrer até adquirirmos a consciência, o conhecimento, consciência, com conhecimento de que o nosso corpo é esse veículo e que nossa alma é imortal. Isso muda muito a nossa visão da vida. Nós compreendemos que tudo que nós emitimos vai retornar para nós. E isso gera uma vontade de dar realmente o nosso melhor. Esse é um caminho da verdade, da reencarnação, onde é preciso ter muita humildade. Sabemos que fazemos parte de um todo maior, e esse todo maior é um mistério. O desapego, porque cada um de nós está num processo de alma. Então, nós vamos ver os nossos familiares, os nossos amigos e até a nós mesmos com essa necessária visão de que as experiências existem para que possamos atingir essa sabedoria e cada um está no seu processo. Então, gera uma grande aceitação das situações que nós vivemos. Junto, para que nós possamos ter esse desapego e essa humildade, vai ser imprescindível o perdão, a compaixão, sabendo que somos imperfeitos, buscando uma perfeição que, na verdade, é um aperfeiçoamento com a grande misericórdia divina. Por isso que diz que, da mesma forma como perdoamos, seremos perdoados, porque nós não temos essa visão total de como estamos afetando as pessoas à nossa volta. Nós não temos essa visão, porque cada ser humano é único. Muitas vezes nós estamos pensando que o outro está pensando igual a nós, e não é verdade, ele está sentindo de outra forma. Eu gosto muito da astrologia, nesse sentido do conhecimento que ela nos traz, de quanto somos diferentes. E a grande ação que é sermos filhos da paz, procurarmos trazer paz nos nossos ambientes, ainda que às vezes a paz
exija algum confronto positivo, onde você diz o que você sente, respeitando a natureza do outro. Tudo isso nos purifica e nos ensina a amar como Cristo. Mesmo estando tão distantes da magnitude dele, é o nosso grande mestre. É ele que vai nos levando a entender tudo isso de uma forma prática. Verdadeiros adoradores em espírito e verdade. E aí tem um mistério muito grande. Quando nossa alma compreende e ama, apesar das dificuldades, temos bastante provas na vida, quando ela entende que ela está sendo essa alma vivendo nesse corpo, ela se torna imortal em vida. E aí sim acontece, essa alma, ela já atingiu o ciclo de reencarnações inconscientes, ela está com o carnê quitado dos seus débitos, e ela então entra na verdade de quem ela é, e ela se torna imortal em vida, porque essa consciência para ela já é um fato. Então ela inicia essa jornada purificada das impurezas, agindo da forma verdadeira, porque a pureza de intenção, a verdade do seu coração, a sua boa vontade em dar o seu melhor, a torna uma alma justificada. Então, a diferença entre reencarnação e ressurreição é que, quando estamos prontos, libertos, exercendo desapego, a humildade, nós estamos prontos para a ressurreição. Então, aquele que ainda que esteja morto, viverá. Aprender a amar como Cristo é apenas o começo da nossa jornada espiritual, porque a nova sociedade, a sociedade daqueles que estarão prontos para essa nova vida, eles já sabem amar e virão novos aprendizados dentro dessa beleza, grandiosidade da criação. E nós já com a religação realizada. Então tem essa frase da Bíblia: ele enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E eu aproveito para dizer a frase do Apocalipse: eis que eu renovo todas as coisas. E essa é a missão de cada um. Queridos, que cada um possa renovar a sua energia interior, com a confiança no plano maior, e que possamos nos tornar filhos da paz e trazer esse amor à terra. Venha a nós o vosso reino, que a gente possa realizar isso dentro das nossas almas, dentro das nossas vidas, das nossas famílias, realizando assim a vontade do Criador. Que Deus nos abençoe a todos.